O título da nossa pregação é Tristeza? É só por enquanto. Está lá em João 16, versículo 16 a 24, e assim nós retomamos a nossa série de pregações sobre os capítulos 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. Eu prego algumas mensagens em seguida e depois eu passo para outras, aí volto novamente até terminar então a série. E agora então vamos discorrer sobre este trecho de João 16, os versículos 16 a 24. Continuando então a conversa do Senhor Jesus Cristo com os discípulos a caminho do Monte das Oliveiras, poucos instantes antes de ser traído por Judas e preso e começando uma série de julgamentos que terminaram na crucificação dele. Então, João 16, versículos 16 a 24, diz assim: um pouco e não mais me vereis. Outra vez, um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vinha a ser isto que nos diz um pouco e não me verei mais, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas, depois de ter nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta conversa tão maravilhosa entre Jesus e seus apóstolos, naqueles momentos tão especiais, por que não dizer até mesmo doloridos, com a partida iminente dele, e de grande confusão na mente dos apóstolos que não estavam entendendo muita coisa. Que teu Espírito Santo, que agora habita em nós, nos encha de sabedoria para entendermos pelo menos uma boa parte do que está aqui escrito, para aplicarmos em nossas vidas e nos alegrarmos. Em nome dele, Cristo, nós te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. Ele estava falando no Espírito Santo. Ele deixa, então, provisoriamente de falar no Espírito Santo. Ele falou várias vezes sobre o Espírito Santo nesses 4 capítulos. Ele falava, mudava um pouco de assunto, voltava e falava de novo. No capítulo 16, ele vai voltar a falar no Espírito Santo. Mas, agora ele fala da partida iminente, de novo, porque já tinha falado antes. Os assuntos iam e vinham na conversa dele, com os discípulos, os apóstolos. Um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Palavras misteriosas, em que muito se debate até hoje o que ele quis dizer com isto.
tudo indicando que é o mais natural, e eu concordo que seja, a minha maneira de ver, é que ele fala da morte dele, que iria acontecer poucas horas depois dali, e que não me vereis mais, porque ele iria morrer, e mais um pouco, e vão me ver de novo, tudo indicando a ressurreição, ao terceiro dia. Eles não compreenderam, e ficaram perguntando uns aos outros, o que significava aquilo, e juntamente com a dúvida quanto ao significado do um pouco e ver-me-eis, e mais um pouco e não me verei mais, ou o contrário, quando ele dizia, e vou para o Pai, o que é isto? Curiosamente, eles não tiveram coragem de perguntar diretamente a Jesus. Notaram aqui? Eles ficaram falando uns aos outros. O que ele disse, hein? Fica imaginando o que um falou, aí o outro, não, é o seguinte, eu acho que quer dizer isso aqui, aí o outro falou, eu acho aquilo. Deve ter sido muito curiosa ali a conversa entre eles sobre algo que nenhum deles estava entendendo, na realidade. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, ele notou que eles estavam cochichando uns com os outros, falando ali embaixo, o que é isso, o que é aquilo, aqui, conversando, discutindo, então, como se ele não percebesse, percebeu claramente, e ele resolve falar mais algumas coisas. Antes de entrarmos no mérito do que ele falou, eu quero aproveitar e aplicar sobre essa questão de perguntar uns aos outros as coisas espirituais mais profundas. Nós temos a inclinação de ficar dependendo uns dos outros para perguntas e respostas, para saber o que acha disso, para saber o que acha daquilo, sem perguntar diretamente ao Senhor Jesus Cristo, através do Espírito dele, o Espírito Santo, que em nós habita. E é algo que talvez nós precisamos ser lembrados de vez em quando. Como é que está seu nível de consulta direta a Deus sobre as coisas que você não compreende, coisas espirituais? Cada vez que nós conversamos uns com os outros, assistimos uma aula, ouvimos uma pregação, na realidade nós estamos perguntando uns aos outros, entre aspas, usando essa expressão, nós estamos ouvindo o que o outro acha. Vocês estão ouvindo aqui o que eu penso ser o ensino da Bíblia, semana após semana após semana, é a minha versão. E quando você conversa com um colega, o irmão, ou quando você está num grupo de estudo bíblico, ou numa aula e faz uma pergunta ao professor e tal, você está perguntando o que é que ele acha. O professor, o irmão, o líder do grupo. É interessante isto. Quando você abre um livro, você está perguntando ao autor o que é que ele acha do assunto daquele livro. Não é nada mais, nada menos do que isto. Só que por mais profundo que seja, e capacitado o autor do livro, o líder do grupo, o pregador, todos não passamos de pecadores perdoados como você. Então, nesse ponto, nós estamos todos nivelados. O valor de uma aula, de um ensino, de uma pregação é limitado. Por melhores que sejam esses recursos e recomendados pelas Escrituras, claro, tudo isso que eu estou dizendo, a pregação, a leitura, conversarmos uns com os outros, altamente recomendado, mas tudo isso é limitado. Não deve ser a última palavra para você em termos de suas convicções. A última palavra para você em termos de suas convicções não é o que o professor diz na escola dominical. Não é o que o líder do grupo diz lá no estudo durante a semana. Talvez seja curioso para você o que eu vou dizer aqui. Não é o que o pastor diz no púlpito, por mais formal que seja
na pregação, a última palavra nas suas convicções não é nada disto. E o que é? É o que você compreendeu com a sua mente. E você aceitou dentro do seu coração como sendo o significado da palavra de Deus. Isso é a última palavra que vai levar você a morrer como Marte, se preciso for. E a enfrentar um exército, se preciso for. Não é porque o pastor disse isso, nem o professor disse aquilo, mas é porque você, tudo bem, ouvindo o pastor, ouvindo pregadores, lendo livros, lendo a Bíblia, óbvio, e tudo mais, todo esse conjunto produziu em você um corpo de convicções de que a palavra de Deus ensina assim, 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 assim. A sua consciência se apegou com aquilo e aceita aquilo. É isto o que vai fazer você morrer, literalmente, se preciso for, pelo Senhor Jesus Cristo. O que é a palavra de Deus, a palavra vinda diretamente de Cristo. Senhor, como é isto? Essa é a última palavra. Recorra a Ele, portanto, pedindo que Ele lhe ensine, através do Espírito da verdade, lhe esclareça, lhe ilumine para o que está, para compreender o que está escrito na palavra dele. Repito, utilizando os recursos que Deus nos deu, os pastores, os pregadores, os autores de livro e tudo mais, as conversas, tudo bem. Mas no fim, o que interessa é o que você entendeu, o que Cristo está dizendo nas Escrituras. E eu fico pensando, o desperdício daqueles apóstolos, com o próprio Jesus ao lado, aí perguntando uns aos outros, o que tu acha disso? O que tu acha daquilo? Podia estar tudo errado. Podia ter uma parte de acerto, um talvez acertou aqui um detalhe, outro errou os outros. Não tinha segurança nenhuma, gente, o que eles estavam dizendo. O próprio Jesus Cristo ao lado. Interessante. Hoje nós não temos assim ao lado, mas temos o Espírito dele que habita em nós. Como os apóstolos passaram a ter o Espírito Santo dentro deles e tornaram-se extremamente ousados na pregação da palavra, produzindo cartas da Bíblia, pregações de todo jeito, porque ali o Espírito Santo tomou conta deles. E Cristo falava através do Espírito Santo. Lembra que Cristo disse, quando vier o Espírito da verdade, ele vai lembrar a vocês tudo o que eu disse. Então ele estava ali recebendo ensino direto de Cristo, da mesma forma como se Cristo estivesse ao lado deles e passando para frente. Em suma, meu irmão, o que eu quero dizer com tudo isto? Dependa de Deus para o que você vai crer como sendo verdade da Bíblia. Não dependa de homem nenhum. Nenhum. Do seu pastor para baixo. Não dependa de nenhum para você tornar as suas convicções mais fortes dentro do seu coração. Toda vez que você lê as Escrituras, toda vez, ore a Deus, Senhor, me ilumina, para que eu adquira as minhas próprias convicções do que tu estás dizendo. Tu estás falando aqui de vida, de morte, de salvação, de inferno, de perdição, de céu, está tudo aqui escrito, que eu entenda o que está escrito aqui. Dependa do Espírito de Cristo para lhe ensinar as coisas. Versículos 20 a 22. Agora, pronto. Ele notou que eles estavam perguntando entre si. Vocês estão em dúvida?
Aí a gente pensa, agora ele vai explicar. Vocês estão em dúvida? Então eu vou explicar. Versículo 20. E não explica. É impressionante isso. Esperamos uma clara explicação do que ele queria dizer com um pouco e me vereis, que eles não compreenderam. Talvez dizendo quando é que seria, olha, esse um pouco, sabe o que é? É que eu vou morrer mais tarde, como aliás eu já havia dito a vocês várias vezes. Então, está bem pertinho, vou já ser entregue e vou morrer. E o outro mais um pouco, sabe o que é? É que eu já disse para vocês também, vou ressuscitar no terceiro dia. É isto. Ele não fala, ele não explica isto. Ele raramente respondia uma indagação pela maneira mais elementar e óbvia. Raramente. Ele ia tão fundo que a gente fica com dificuldade, muitas vezes, não é só de entender o que ele quis dizer, não. É entender qual a relação do que ele respondeu com a pergunta. O que isso tem a ver com a pergunta? É porque ele ia muito fundo. Alguém escreveu algo que eu achei interessante. Jesus não respondia o que eles perguntavam, mas o que eles precisavam. Muito interessante isto. Eles perguntavam uma coisa e ele dizia outra. Mas não é bem outra. Aparentemente era outra. Mas ele sabe que o que eles precisavam mesmo não era da resposta óbvia, elementar. Era de algo mais fundo. Aí ele respondia. Se isso os deixava confusos, ou mais confusos ainda, ou depois eles iam refletir, entender alguma coisa, eu não sei. Eu sei que ele era assim, muito, muito profundo e nas necessidades básicas, que eles mesmos não percebiam que tinham. Então aqui ele não fala no tempo, ele não explica como é isso de um pouco e depois mais um pouco. Ele acha melhor enfatizar duas coisas. Primeira, o grande contraste entre os seus discípulos e o mundo. Esse contraste era que os discípulos dele iriam chorar, lamentar pela partida dele. E o contraste já seria grande se dissesse, vocês vão chorar e o mundo vai ficar indiferente. Mas não era assim, era pior. Vocês vão chorar e o mundo vai se alegrar com a minha partida. Imagino como deve ter doído o coração dele dizer isto, porque os povos, quando eles costumam se alegrar quando morre um ditador, um tirano, um malfeitor. E ao contrário, quando morre alguém, um bom governante, correto, justo, o povo chora e lamenta. Então, a reação à morte de Jesus seria como a de um elemento maligno à sociedade. O mundo vai se alegrar com a minha morte. O mundo é muito cego, gente. Muito ignorante e muito fechado às coisas do alto. E ele veio morrer exatamente para providenciar a salvação para os do mundo. Certamente o contexto imediato se refere às pessoas da época que se alegraram com a morte dele. E nós conhecemos os evangelhos, pediram aquilo, Pilatos insistiu, hesitou, a mulher dele manda um recado dizendo, cuidado com o sangue desse justo, e cuidado, não se envolva não, porque eu sofri muito, hoje de noite por causa dele, e ele não queria, ia para lá, vinha para cá, ia para lá, apresentava Jesus aos que estavam ali na frente, ele voltava lá para dentro, para conversar com Jesus em particular, voltava de novo, umas 2 ou 3 vezes, é impressionante. Eu li um livro bem detalhado sobre esses passos, dessas várias fases de julgamento de Jesus. É interessante, a gente mal percebe nos evangelhos, mas está tudo lá, né? O tamanho da hesitação de Pilatos, obviamente isso não elimina a crueldade dele e o que ele fez, mas eles pediam, exigiam
Mas aqui, além do aspecto imediato da reação dos apóstolos de tristeza e do mundo de alegria, obviamente há um sentido, penso eu, mais abrangente. O mundo, de uma maneira geral, sempre desprezou a pessoa de Jesus Cristo. E tem feito muito pouco do fato de que ele morreu numa cruz para oferecer salvação para todos os que estão no mundo, os que quiserem. Talvez você discorde de mim, mas pastor, como é que o senhor diz um negócio desse? A maior religião do mundo é o cristianismo? Talvez 1 bilhão e 500 milhões de pessoas se declaram cristãs. Como é que o senhor diz um negócio desse? Que de uma maneira geral o mundo despreza a pessoa de Cristo, sempre foi assim. Basta ler o que ele disse sobre a proporção entre salvos e perdidos. Ou seja, os de Cristo, os dele e os não dele. Porque só há salvação em Cristo. Então, quando ele fala de salvo, ele está falando dos que se relacionam com ele corretamente. E dos perdidos, os que não se relacionam com ele corretamente. E ele diz que serão poucos os que vão ser salvos. E muitos os perdidos. Então, a proporção a gente sabe que vai ser a maioria de um lado e a minoria do outro. Se dizer cristão, isso não faz ninguém de Cristo. Se dizer cristão não significa que entende o que ele ensina, que acata o que ele exige, que segue o que ele ordena. Não significa que se dobra ou se dobrou diante dele ao pedir perdão dos próprios pecados e continuará se dobrando enquanto viver aqui, e muito feliz por estar se dobrando diante dele. Não como uma coisa obrigatória, não como algo legalista, mas algo gostoso. Então, nesse sentido, muitas pessoas, muito poucos seguem e fazem assim. Outro dia, há algum tempo já, eu ouvi alguém que se professa cristão, engraçado, prega a paz, prega a mansidão e sai com um chicote na mão batendo nas pessoas. Uma pessoa que vai para a missa, uma pessoa que está lá que se professa cristão, criticando claramente e acusando de hipocrisia grande. Se chamando de cristão. Vocês acham que alguém assim está muito preocupado com a morte de Cristo, com o que ele sofreu, o que deixou de sofrer? Não. Antes de continuar, eu pergunto a você que porventura está aqui ouvindo essa pregação e não tem ainda feito uma decisão por Cristo, se você já pensou de maneira séria na morte dele. E que conclusão você chega quando medita nessas coisas? E que atitude você tem tomado com essas coisas, com relação à morte do Senhor Jesus Cristo? Causou muita tristeza para os seus discípulos, e ainda causa hoje. Quando lemos, para outros, nada, alegria ou nada, ou indiferença, talvez, eu acho que hoje eu diria mais indiferença mesmo, do que propriamente alegria. Mas eu quero apelar para a sua consciência, para que você pense o que significa a morte de Cristo para você e a atitude dentro do seu coração que você tem por isto. Isso é muito sério. Cristianismo não é religião que você herda de pai, mãe e avó, não. Cristianismo é uma profissão de fé pessoal, individual, feita numa idade que a pessoa entende o que é pecado, entende o que é perdição e se entrega a Cristo pedindo perdão por esses pecados e passa então a viver como um filho de Deus, seguindo gostosamente os mandamentos e os rumos, os padrões de Cristo. Isso é cristianismo. Segunda coisa que ele fala para os seus apóstolos é que a tristeza deles seria provisória, e aí vem a
O título é tristeza, é só por enquanto. Não que a tristeza simplesmente acabaria a tristeza deles, mas ela seria transformada em alegria. É importante você notar isso. Ela seria transformada. Lá no versículo 20, a segunda parte, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E ele usa então uma figura aqui. A mulher que vai dar à luz. Então ela se entristece, porque ela sabe que vai ter muitas dores. E ela passa de fato por muitas dores. Naquela época não tinha anestesia, não tinha cesariana. Hoje a história é diferente nessa questão de parto. Mas vocês entendem bem o que ele estava dizendo, inclusive as que tiveram seus filhos de uma maneira, vamos dizer, tradicional. Ela tem dores horríveis. Ou tinha. Nasce o filho. O nascimento do filho não apenas alivia as dores do parto. Legal, minhas dores pararam, que bom. Não é só isso. É que, além disto, aquele mesmo filho que causou grande aflição por causa das dores, aquele mesmo filho agora se transforma numa fonte de muita alegria da parte da mãe. Se transforma em alegria. E é isso que ele estava dizendo lá. A tristeza pela minha partida vai se transformar em alegria. A mesma coisa que está causando tudo isto, que é a necessidade de eu morrer por vocês, vai ser a fonte da alegria de vocês. Talvez eles não tenham entendido isso. Vocês precisam, a mulher precisa passar pelas dores do parto, se quiser a alegria de um menino. Pois vocês vão ter que passar pelas dores da minha ausência, se vocês quiserem conhecer a alegria do meu retorno. Muito bonito isto. E eles voltariam a ver Jesus e teriam grande alegria. Eu faço questão de ler João 20 e 20. Não precisa você chegar lá, eu já cheguei. Mas ele, depois de ressurreto, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Olha só. Não estavam morrendo de tristeza 3 dias antes, aflitos, angustiados, deprimidíssimos, e agora alegres, porque viram Jesus de novo. Lucas 24 e 41 diz assim: e por não acreditarem ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Na outra ocasião que ele apareceu a eles, ficaram tão alegres que não sabiam nem como fazer, ficaram atarantados de tanta alegria. E olhe mais, irmãos, isso aqui é importante enfatizar. Essa alegria seria apenas uma amostra da alegria que eles teriam com Cristo no céu eternamente. Porque, de fato, a alegria deles aqui com o retorno de Jesus Cristo durou 40 dias. Depois ele foi ao céu. Só que aí já não foi mais cercado de tristeza da parte deles, que ele partiu. Não, já foi diferente. Já entendiam mais coisas. Aí depois veio o Espírito Santo, e aí realmente passou a habitar neles de uma maneira permanente, e influenciar, iluminar, inspirá-los. Aí nós não lemos mais sobre tristeza, não. Mesmo ele estando ausente, fisicamente no céu, mas o Espírito dele estava com eles, e agora ficaram homens absolutamente intrépidos, corajosos,
e esperando o retorno dele, e se fosse partir, estar com Cristo era até melhor, como Paulo disse. Outro clima na cabeça e no coração deles, totalmente diferente. Um grande segredo da vida cristã, meus irmãos e irmãs, é a compreensão de que a vida difícil que nós temos aqui é provisória. E de que todos os nossos sofrimentos serão transformados em alegria e felicidade. Não é que eles irão cessar somente, mas eles se transformarão em alegria. As mesmas coisas que causaram sofrimentos para nós aqui, estando num mundo estranho a nós, a mesma fonte de tristeza vai se transformar em fonte de grande alegria quando estivermos com Cristo. Já temos grande alegria no Espírito, que é fruto do Espírito, alegria. Então hoje nós já sabemos o que é ter uma alegria muito interna, mas sejamos francos, uma alegria interna, mas rodeada de muita tristeza, muita tribulação, muita dor, muito tudo de ruim, de trágico que se possa imaginar. Então nós já conhecemos um aspecto da alegria que teremos, que é esse fruto do Espírito em nós, mas é um pedaço só, porque nossa alegria será plena em Jesus Cristo. Pena que nós, sabendo disto, que as dificuldades passarão, nós nos angustiamos tanto. Não encaramos normalmente de uma maneira altaneira, consciente de que tudo vai acabar, é só uma fase sofrida, depois vai ter um tempo maravilhoso e eterno ao lado do Senhor Jesus Cristo. Geralmente não é assim, a gente se perturba com as coisas daqui. Quem consegue olhar para frente e se perturbar menos com o sofrimento provisório daqui, terá alcançado um nível espiritual excelente e de muito menos dores. Vou dizer de outra forma, de muito menos sofrimento por causa das dores. Não é que terá menos dores, mas as dores o farão sofrer menos, porque será encarado de uma forma, como se usa dizer, para cima, olhando para o alto, e tornando aqui as coisas menores. Hebreus capítulo 11, famoso capítulo do Heróis da Fé, fala de Abraão duas vezes. Primeiro fala dele sozinho, no versículo 9 e o 10. Hebreus 11, 9 e 10. Pela fé, falando de Abraão, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Isso aqui não é meu. Habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele aguardava ir para a cidade celestial. Isso aqui é provisório. Versículos 13 e 14, volta a falar nele, agora juntamente com Sara e os filhos. Todos estes morreram na fé. Depois falou de Sara e falou dos filhos dele. Morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as. Eu imagino dizendo assim: vou já me apropriar de vocês, promessas maravilhosas. Estou sabendo que vocês existem, estou sabendo das promessas, das maravilhas que estão pendentes, vou já. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Bonito demais. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Eu acho que a palavra pátria no crente brasileiro
que deve vir primeiro à mente não é o Brasil. É o céu. O Brasil tornou-se uma pátria secundária. Muito secundária. Tudo bem, somos brasileiros, vamos viver como cidadãos de bem, de acordo com as leis do país, vamos colaborar para uma sociedade cada vez melhor, brasileira. Tudo bem. Mas essa história de amar e morrer pelo país idolatrado, salve, salve, e etc., isso é coisa de hino nacional, cantado uma vez ou outra. Eu, pelo menos, quando canto aquilo, eu digo, meu coração não está aqui, não. Negativo. Se precisar morrer pelo Brasil numa guerra em que eu for convocado e defender minha família, e tudo bem, vamos lá, vamos enfrentar uma guerra. E eu acho que deve ser assim mesmo, e a palavra de Deus aprova esse tipo de coisa na vida. Tudo bem. Vai ser um herói numa batalha e morre e salva os outros companheiros de guerra e tal, tudo bem. Não é este o ponto. Mas de entender que o que tem de mais precioso e mais digno para você dar à sua vida, e de que a sua pátria, as suas raízes mais profundas, existenciais, estão aqui porque você nasceu nesta terra e tudo. Não. O crente que tem esse sentimento todo, acho que não entendeu nem bem o Evangelho, embora deva ser o mais patriota dos brasileiros, tudo bem, mas guardando o equilíbrio bíblico nisso aí. Quem fala assim, mostra que está aguardando uma outra pátria. Vejam o destaque que a Bíblia deu a Abraão, Sara e seus filhos, porque eles viram a promessa de longe, vamos já ir, e estavam procurando uma pátria. Aqui não é. Onde é? Ah, está lá no céu, vou já. Essa deve ser a sua atitude. Paulo, 2 Coríntios 4, 17 e 18, ele dá uma noção aqui, gente, de provisoriedade impressionante, chega e desconcerta. Aquele que se agarra com as coisas daqui, se apega demais, e se abate demais. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea, Paulo, você sabe o que é ter dor, não? Leia o próprio 2 Coríntios para você ver se ele sabe. Você não sabe o que é a dor de uma chicotada, não, ainda mais dezenas de chicotadas, como muitos cristãos na época sofreram. Você não sabe, não? Sei porque eu passei. Você não sabe o que é estar náufrago no mar? Sabe o que é isso? Não, sei, ele passou por isso também. Você não sabe o que é estar preso, não, né, Paulo? Sei, amarrado num tronco. Sei perfeitamente. Você chama isso de leve, é, Paulo? É. Aí tira a graça, você dizer, porque você não conhece minha enxaqueca. Quando com as dorezinhas, Paulo, você não pode falar assim, não. Pode. Esse pode. Leve. Isso vale nada. E momentânea tribulação. É uma dor que não passa nunca. Me deixei exagerado, isso é momentâneo. Mas, rapaz, faz 1 ano que eu sofro com isso. 1 ano, isso vale nada. 30, não, nada. Porque você vai embora daqui. É leve, é momentâneo. Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. Então ele chama de leve, momentânea e temporal. O sofrimento daqui. Então é feliz do crente que entra nesse caminho, nesse clima, se convence
disso aí. Ele vai ver outra maneira de viver, de encarar os problemas. E mais do que tudo, ele ficará desejando ardentemente o seu encontro com Cristo. Mais um pouco, não me vereis. E mais outro pouco, e me vereis. Então, para nós que não estamos como os discípulos ali fisicamente vendo, deixar de ver, depois ver de novo com a sua morte e ressurreição, o que nos resta, o que se aplica a nós é um pouco e vocês vão me ver, face a face. É um espetáculo isto. Mas muitas vezes a nossa carne nos ilude e nos faz pensar que as coisas daqui são mais importantes e duradouras do que elas realmente são. E terminamos agarrados a ela. Seria ótimo viver nesta vida com a saúde perfeita, mas nós sabemos que não será assim. Então por que a falta de saúde nos abala tão profundamente? Seria ótimo viver com tranquilidade total, mas nós sabemos que não vai ser assim. Então por que nós vivemos tão apavorados com a insegurança, com a violência? Porque não é que a gente não vai se preocupar, não é que não vai tomar providências, mas estou falando aqui de nível de preocupação, de angústia, como se isso aqui fosse durar e durar e durar para sempre. Não vai. Seria ótimo ter muito dinheiro e poder chegar ao ponto de dizer, não, para mim dinheiro não é problema, mas nós sabemos que não é assim. Porque a maioria para conseguir dinheiro sacrifica família, saúde, paz, de mente, de tudo, acaba com pânico de perder. Então até os que têm muito dinheiro sofrem porque têm. Então é uma coisa complicada. A gente sabe que é assim, sabe? E porque falamos tanto em dinheiro, porque nós suspiramos tanto, porque não temos mais, que só subiu tanto o meu salário, não é justo, e porque a inflação isso, o rendimento aquilo, e morre, se descobrir que o banco tal deu 0,01% a mais, numa aplicaçãozinha, e que o terreno que você comprou só valorizou 3 vezes, o seu amigo comprou um, valorizou 4, aí você morre por aquilo. Que coisa! Você vai deixar terreno, aplicação, dinheiro, vai deixar tudo, seus sapatos, suas meias, vai deixar tudo. E vive agarrado, isso fala em dinheiro, tudo é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Provavelmente, se fosse gravado tudo que você diz durante uma semana, vamos tirar domingo, é domingo, Deus, né? Bíblia, pregação, então não conta. Mas segunda para sábado, o que você diz, o assunto das suas conversas. Eu falei aqui em saúde, falei em dinheiro e falei em tranquilidade, lazer. Seria interessante ver quantos % que você fala no dia a dia, com o marido, com a esposa, com o amigo, com o vizinho, com o patrão, com o chefe, com o empregado, com o taxista, com, sei lá, com quem for que você está andando e lidando, quantos % é desses 3 fatores aí? Dinheiro, saúde e tranquilidade. Todos os 3 vão sumir quando você sair desta terra aqui. Todos. É outra coisa completamente diferente. Então, mesmo sabendo que nós nunca alcançaremos as condições perfeitas que nós gostaríamos daqui, nós nos dedicamos exageradamente a elas e ficamos tristes quando não conseguimos e esquecemos da alegria das coisas do alto, as presentes, como já falei que temos algumas, e especialmente as alegrias futuras, que serão a totalidade da nossa existência, que iremos para um lugar onde não há tristeza. Não admira que às vezes Deus interfere com um golpe e nos obriga a colocar as coisas na perspectiva corretas. Uma vez
Um amigo perdeu a esposa, jovem, e ele disse: nunca eu estudei tanto as Escrituras, falando de uma maneira séria, especialmente a escatologia, para ver como é que a Bíblia ensina realmente sobre o reino de Deus, sobre a vinda de Cristo. Mauro, a morte da minha esposa me levou a de todo o coração, de toda a força, a estudar isso e a valorizar mais essas coisas que a gente sabe que virão. Um golpe grande. E às vezes Deus promove esses golpes fortes na nossa vida para lembrar, olha as ordens das coisas nas suas prioridades. E ele disse: a vossa alegria ninguém poderá tirar. Eu fico imaginando a forte emoção no rosto de Jesus quando ele falou essas palavras aqui. Não devia ser agradável para ele saber que os discípulos dele iriam sofrer, iriam ser perseguidos, iriam ser martirizados. Não é agradável. Claro que não é, é necessário, mas não era agradável. Mas aí ele diz, imagina que com muita alegria no coração dele: olha, não é só tristeza e perseguição que esperam vocês, não, mas vocês têm alegria, uma quantidade, um estoque de alegria grande reservada para vocês, mas grande, uma alegria garantida pelo próprio Deus. Eu fico quase imaginando quando ele disse: a vossa alegria ninguém poderá tirar, quase como um desafio dele aos poderes e potestades malignas: venham tirar a alegria dos meus discípulos, que eu vou dar para eles. Venham tirar. Venha, se atreva a tirar. Lembra do brado de Paulo, quando diz lá em 1 Coríntios 15: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Um desafio, passando, como se diz, passando no rosto. Paulo aqui, passando no rosto, encostando no nariz da morte. Mostra aí o teu poder, vamos, mostra aí o teu poder com quem é de Cristo e já venceu a morte. Mostra aí, tu é de nada. Eu quase vejo isto quando Cristo diz: ninguém poderá tirar a vossa alegria. Apareça um para tirar a alegria de um servo meu, lá no céu, mesmo tendo sofrido muito na terra, perseguido, morreu como um mártir que tenha sido, mas venha tirar. Alguém se alista? Gosto disso. Isso nos dá muito ânimo. Versículos 23 e 24, ele introduz aqui um novo assunto. Eu vou tratar rapidamente, já quero me dirigir para encerrar. O assunto é oração. Passagem um pouco difícil e vou apenas comentar os detalhes. Quero voltar então para João 16, versículo 24. 23, naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedis alguma coisa ao Pai, Ele vou-la concederá em meu nome. Esse naquele dia não se sabe bem. Provavelmente uma fase, iniciando com a ressurreição dele, continuando com a ascensão dele, depois o ministério do Espírito Santo nos crentes, fase esta que está durando até hoje, que vai durar até quando ele voltar. É como se dissesse: está mudando a maneira de nós nos relacionarmos, de vocês falarem comigo, me pedirem alguma coisa, perguntarem alguma coisa, está mudando, está acabando isso. Em suma, entenda mais ou menos assim: naquele dia nada me perguntareis, se pedis ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Tem uma dificuldade aqui, porque o verbo perguntar, no grego, o verbo usado aqui, tem um sentido como o verbo ask, em inglês, que tem o sentido de perguntar e pedir. Nós não temos isso no português. Lá tem. Então, e agora? Ele está falando em pedir? Vocês não vão me pedir mais nada, ou vocês não vão me perguntar mais nada? Qual é o sentido? Quem traduz? Então, é de acordo com o contexto. Aí uns acham que deve ser no sentido de perguntar, outros acham que deve ser no sentido de pedir, e a discussão é interessante, mas eu não vou entrar nela. Basicamente, eu vou entender como sendo perguntar. Como se estivesse dizendo: está terminando o tempo em que vocês me perguntavam aqui o que vocês queriam perguntar.
e eu explicava a vocês, e agora vocês não vão mais pedir a mim diretamente, que ele ia embora. Vão pedir ao Pai, em meu nome, e ele vai dar a vocês, especialmente entendimento pelo Espírito Santo. Ele não está falando aqui do Espírito Santo, mas já falou muito, como já comentei. Então a ideia é esta. Observe que ele não proibiu do crente orar diretamente a ele, mas a oração padrão do crente é ao Pai em nome de Jesus. Até agora nada tem despedido em meu nome, pedi e recebereis. Claro, os discípulos já sabiam o que era pedir a Deus, eles oravam ao Pai, claro. Mas nunca em nome de Jesus. Isso é uma novidade total. Novidade. E parece que Jesus estava ansioso para inaugurar esta época, esta fase. Ele ia morrer, ressuscitar, ficar aqui 40 dias e voltar ao céu e passar a ser um advogado junto ao Pai, um advogado dos crentes, interceder por eles e dar, responder, atender os pedidos que fossem feitos ao Pai, em nome dele, através do Espírito Santo. Toda a trindade envolvida aí nesta relação crente e o Deus triuno. E ele diz, vocês vão receber. Só falta dizer, experimentem. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pois peçam, pedi e recebereis. Vocês vão receber. Agora, gente, não vou ter tempo para trabalhar muito na expressão em meu nome. Este é o segredo do que aparentemente é uma promessa de um mundo de pedidos, do jeito que eles vierem, livres, pode pedir que ele dá. Posso escolher a marca do carro? Não é bem isso. Eu posso escolher não ter mais nenhuma gripe até morrer? Não é bem isso. Mas tu não disseste que o que nós pedimos a Deus, ao Pai, Ele dá em teu nome? Pois bem, eu uso o teu nome. Eu peço ao Pai, em nome de Jesus, isso. Coisas que eu imaginar aqui. Mas é porque em meu nome não significa dizer feito um papagaio. É em nome de Jesus. Não funciona com Deus assim. É de acordo com a mente de Cristo, de acordo com os padrões de Cristo, com a vontade de Cristo, com os planos de Cristo, e dentro de uma subordinação a tudo o que Cristo é e representa para si. Então, o segredo é o peso desta expressão, em meu nome. Olha o que você vai pedir em meu nome. Se não for em meu nome, está descaracterizada a minha garantia. Não vale. Eu não disse para você pedir o carro que você quiser, porque não foi em meu nome, mas eu disse em nome de Jesus, mas isso não é em meu nome. Então depois, estude mais um pouco essa expressão, que é um segredo de vida cristã, grande, entender o que significa em nome de Jesus. Aí ele diz, peço e vocês receberão. Aí termina, para que a vossa alegria, de novo, seja completa. Alegria. Aparentemente, o assunto da oração que ele introduziu no versículo 23 aqui, não tinha nada a ver com a alegria que ele estava falando antes. Que ele estava falando que eles iam entristecer, o mundo ia se alegrar, mas depois eles iam se alegrar, falou muito em alegria. Aí de repente muda para a oração. Então não tem nada a ver com o assunto de alegria, agora ele explica, porque ele volta ao assunto da alegria e diz, uma das formas de vocês terem esta alegria que eu estou falando, que vocês vão ter em mim, uma das formas é o exercício de pedir ao Pai em meu nome, receber. Pedir, receber. Experimentem. Porque é uma alegria que vocês não conhecem ainda. Gente, isso é muito interessante. Você conhece a alegria de pedir algo ao Pai,
realmente, essencialmente, em nome de Jesus, da maneira como eu comentei rapidamente, e receber. Essa é uma das maiores fontes, se não for a maior fonte de alegria que o coração humano pode receber. Conhecer. É pedir ao Pai, em nome de Cristo, e receber. E esse exercício vai aumentando a alegria e o gozo daquele crente, por ser do Senhor Jesus Cristo. Se fosse escrever os benefícios da oração, não sei se você diria, se ocorreria você dizer, se eu dissesse, papel e lápis, escreva aí os benefícios da oração. Seria interessante ver quantos de vocês iriam colocar. Os benefícios da oração é 1, 2, 3. Alegria de pedir e receber. Quando se pensa em alegria, se pensa em ver um bom filme, ouvir uma boa música, estar com os filhos, tudo bom, estar com os filhos, em ter um belo banho de mar, em ter um bom salário, tudo bem. Mas são alegrias daqui, da terra, alegrias sem comparação com as alegrias do céu. Você não vai ter nenhuma alegria no céu por ter um filho, já notou? Essa alegria você não vai conhecer. Então é a alegria que vai ser pulverizada. Acabou, não existe mais. Alegria de ter sua mãe, seu pai, terreno, vai ter mais não, vai acabar. Alegria de ter um bem que vale tantos R$1.000 ou milhões de reais, não interessa, essa alegria vai acabar. A alegria que nós vamos ter lá é uma alegria totalmente concentrada nas coisas de Deus, as coisas do alto e na pessoa de Deus. Então, por que você sabe disto e não concentra as suas alegrias hoje nas coisas do alto? Pode fazer isso, deve fazer isso. É o segredo da alegria de um crente. O segredo da alegria de um crente não é ter filhos, não é ter bens, não é ter tranquilidade, não é o segredo. É por isso que muita gente está cheio de filho, cheio de dinheiro, cheio de saúde e infeliz. Crente. Estou falando de crente, pessoa salva. Algo falta dentro dele, é o coração meio vazio, esquisito, que por um pingo se enche de raiva, ou de inveja, ou de amargura, ou de ira, ou de falta de perdão, ou no pior das hipóteses, de vazio. Aí lendo as Escrituras, e isso não está batendo comigo, questiona até a própria salvação, às vezes, mas pode se tratar de um salvo sim, mas que não conhece a alegria pesada, alegria íntima, dentro do coração, conhece a alegria tolas, do mundo, provisórias, alegrias geradas por coisas daqui. Repito, muitas dessas alegrias são lícitas. A alegria de um filho, ele nos dá o filho, tudo bem, mas não é para ser o centro, a concentração da nossa busca. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você quer um filho? Tome. Você quer um carro novo? Tome. Isso é pouco. Você está me buscando o meu reino, a minha justiça, pois eu lhe acrescento tudo o que eu quero. Também, se eu não quiser dar o carro, não dou. Dou a bicicleta, tá bom, dá o que ele quiser, mas não é o alvo principal, não é aquilo pelo qual a gente morre e busca, e busca, e busca. Não é, é buscar as coisas do alto, buscar ele, a pessoa dele, e tudo mais, aos olhos dele, é secundário. Secundário, as coisas pelas quais você se mata de tolo que você é, ou tola. Porque não precisa se matar, basta buscar as coisas do alto, e ele vai lhe dar alegria de você não conseguir ficar aqui em pé direito, ficar pular de tanta alegria, mesmo com todos os sofrimentos que nos cercam aqui.
Que Deus nos abençoe nestas coisas e que possamos apontar mais nossa mente, nossa alma para as coisas do alto, nas alegrias que Ele nos promete dentro do coração, e as que vêm por aí ao redor, que venham, mas são altamente secundárias. E certamente virão misturadas com sofrimento também. Louvado seja Deus em tudo isto. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos encha de sabedoria para entender o que Cristo disse, não é o que eu disse, que isso não importa. Importa talvez apenas como um meio muito precário, muito fraco, de explicar, espero que corretamente, o que ele disse, porque são coisas profundas demais que as pessoas até não entendem bem. Mas o que importa é que o Teu Espírito Santo nos ensine e coloque em nosso coração o que vem da Tua palavra e nos dê convicção que aquilo é a Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor Jesus Cristo falou naquela noite. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém.